Bom dia, irmãos, graça e paz, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento ligado na palavra e nós estamos numa série de compartilhar algumas reflexões em torno de algum texto da leitura bíblica diária, daquele plano de leitura bíblica anual. E ontem eu me deparei com um texto sobre o rei Asa e eu queria compartilhar hoje com os irmãos algumas lições que eu pude aprender e retirar dos capítulos 14 e 15. Eu vou destacar alguns versículos, então se os irmãos já quiserem abrir aí, melhor dizendo, segundo Crônicas, capítulos 14 e capítulo 15, ok? E fique conosco, acompanhe-nos para mais um momento de reflexão em torno da palavra de Deus. Amém? Muito bem, eu queria compartilhar sobre o seguinte tema, baseado na pessoa do rei Asa. Começar bem e terminar bem. O rei Asa foi um rei que ele governou o reino do sul, o reino de Judá. E tem alguns fatos interessantes sobre a vida dele neste segundo capítulo, no capítulo 14 de 2 Crônicas. Veja no versículo 3, diz o seguinte: porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as imagens e cortou os bosques, e mandou a Judá que buscasse ao Senhor Deus de seus pais e que observasse a lei e o mandamento. Interessante que o rei Asa ele já começa tomando atitudes enérgicas e muito importantes quanto ao seu reinado. E é interessante porque ele já autorizou que fosse tirado altares, tentando ali atitudes para afastar a idolatria do povo, quebrou imagens, cortou bosques, que eram locais centros de adoração. E ainda, além disso, mandou que o povo buscasse ao Senhor Deus de seus pais e que observasse a lei e o mandamento. Então, que orientação muito importante, além de retirar aquilo que desagrada a Deus, também incentivar que o povo buscasse ao Senhor. Muito bem. Aí no verso 8 diz assim: tinha Asa um exército de 300.000 de Judá, que traziam pavês e lança, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam com arco. Todos estes eram homens valentes. Então Asa tinha um poderoso exército. Ele tinha homens qualificados e preparados para ajudá-lo em qualquer tentativa de ataque por parte de inimigos. Ele estava bem protegido, estava bem assessorado, Aqui diz isso. Vejam os enfoques que o texto está dando. Verso 8. Isso. No verso 11, já vemos assim a incidência, o acontecimento que os etíopes tentaram atacar Judá. E o que é dito no verso 11? E Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Veja a confiança do rei Asa em Deus, no Senhor, diante do ataque daqueles etíopes. Ele diz que para Deus não é nada demais poder ajudar e levantar-se contra, porque ninguém pode contra o Senhor, Nada e ninguém pode contra o Senhor. E Asa ele reconhece isso e deposita toda a sua confiança em Deus. Fica aqui também uma lição para nós, Além das anteriores de buscarmos ao Senhor em todo o tempo, retirarmos todos os pontos ou focos que sejam de idolatria, E também agora de confiar e depender do Senhor. Vejamos outra lição. No capítulo 15, já agora de 2 Crônicas, diz o seguinte, versículo 2: saiu ao encontro de Asa e disse-lhe, aqui quem diz é Azarias, aqui no versículo 1 fala: o Espírito de Deus veio sobre Azarias, e ele saiu ao encontro de Asa
e disse-lhe: Ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. Vejam aqui a condicional, né? Enquanto o Senhor está convosco, enquanto vós está com ele, o Senhor está convosco. Se vocês abandonarem o Senhor os abandonará. Então o profeta foi muito claro e falou isso para o rei Asa. Ouça-me, Asa, preste atenção. Então, fica aqui um alerta para nós também, a partir do exemplo do rei Asa, que a gente possa estar sempre ao lado de Deus, sempre em comunhão com o Senhor. Não é vantagem, não é benefício a gente se afastar de Deus ou ficar longe dele e não ter comunhão com ele. Versículo 7, sobre nações atacarem Judá no reinado de Asa e outros ataques e outras oposições. No verso 7 é dito aqui, o profeta fala para Asa: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Aqui no contexto, primeiro, era a realidade do reinado do rei Asa. Então, o profeta lembra: esforcem-se, ainda que dependamos do Senhor, há a parte que nós devemos nos esforçar e não desfalecer as mãos. Mas tudo provém do quê? De nós dependemos e confiarmos em Deus. Porque sempre o Senhor tem uma recompensa para o seu povo. E Ele guarda-nos e nos protege, nos dando da sua paz, da sua alegria, mesmo quando enfrentarmos algumas dificuldades. Amém? Em meio a tudo isso. No versículo 12 diz: entraram na aliança para buscar o Senhor Deus de seus pais com todo o seu coração e com toda a sua alma, e de que todo aquele que não buscasse ao Senhor Deus de Israel morresse, assim o menor como o maior, tanto o homem quanto a mulher. Eles entraram em aliança com Deus. E entrar em aliança com Deus é ficar atento às responsabilidades e às cláusulas deste contrato. De todo o coração, de toda a alma, quem não buscasse ao Senhor morreria. O menor ao maior, todas as faixas etárias. Então é uma conclamação aqui a todos, em aliança com Deus, entregarem-se de corpo e alma pela causa do Senhor e pelo próprio Senhor desta causa. Amém, irmãos? E eu quero terminar, ainda no capítulo, eu mencionei que seria os capítulos 14 e 15, mas o capítulo 16, versículo 12 de 2 Crônicas, fala assim sobre o final da vida de Asa, do rei Asa. E no ano 39 do seu reinado, Asa caiu doente de seus pés, e sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não buscou ao Senhor, mas antes aos médicos. Então, o rei Asa, ele não buscou o Senhor, ele foi atrás, ele dependeu de toda a sua confiança, que antes ele tinha tanto em Deus, em buscar o Senhor, como ele fez anteriormente. No final da sua vida, ele confiou nos médicos, diante de uma doença tão grave que assolou seus pés. Não sabemos que doença era essa exatamente, especificamente, mas o texto bíblico fala que ele adoeceu gravemente dos pés. Começou bem e não terminou bem. Então fica uma reflexão para nós a partir do rei Asa, que Deus nos ajude, pela misericórdia e graça dele, a gente continuar sempre com o Senhor. Enquanto estamos com o Senhor, Ele estará conosco. Se nós nos afastarmos dele, perderemos as bênçãos e a sua companhia e a certeza da sua paz e da sua alegria. Então, começando bem e terminando bem. Para entender um pouquinho mais sobre isso e mais alguns detalhes, leia então 2 Crônicas, capítulos 14, 15 e 16. Continue conosco na leitura diária, aprendendo nesses textos que está no Antigo Testamento, no período do reinado, dos reis de Israel ou de Judá. Hoje vimos sobre um rei do sul, o rei de Judá, chamado Asa. Que Deus abençoe. Comece bem e termine bem. Em nome de Jesus.